e estou aqui em São Paulo até segunda que vem, numa verba do Fulbright, pesquisando a literatura, principalmente escrita em japonês pelos imigrantes antes da Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria de agradecer ao professor Leico e seus colegas pelo convite. É um prazer apresentar um pouco desse projeto. Basicamente, o que eu vou apresentar hoje é um resumo sobre a imigração em geral e também eu vou focar em um escritor que usava o nome Sugi Takeo. Pelo menos, pelo meu conhecimento, ele era o mais prolífico dentre dos escritores amadores na comunidade. Ele era professor de japonês e também tinha livraria na cidade de Linz, onde morava, né? Eu vou ao fim da palestra, eu vou tocar em dois contos que ele escreveu, que foram publicados no jornal Brasil Digo. O nome em português, só que não foi escrito em português, mas o nome em português é Notícias do Brasil. Foi um jornal publicado aqui em São Paulo mesmo. E também umas críticas que ele escreveu sobre o conceito de literatura da imigração. Só que isso vai ser importante, que a palavra que foi, ou frase que foi mais comum era Shokumin Bungaku, literatura colonial. Não é só a literatura da colônia, mas literatura colonial, né? Tem essa diferença, que é muito interessante. Pois sim, eu vou começar em inglês e, desculpa, Hernan vai fazer o resumo em português. Eu vou tentar falar devagarinho, mas em 20 páginas vai levar muito tempo assim. Então, de vez em quando eu vou começar a pegar mais rapidez. Okay, it's always difficult to make the transition. I'm going to present in English. The title is A Bitter Brew, Coffee and Labor in Japanese Brazilian Colonial Literature. So again, that idea of Shokumin Bungaku is present in the title. Actually translated this from a book in Portuguese, but I didn't bring it with me, so I couldn't reverse engineer it. But let's look at this quote. Prohibited from entering Australia, discriminated against in the United States, persecuted in Canada, and limited even from entering Hawaii and the Pacific Islands, our workers will find in the state of Sao Paulo a rare felicity, a veritable paradise. This is a quote from Sugimura Fukashi, Japan's plenipotentiary minister to Brazil in 1906. So prior to the Kasato Maru coming to Brazil, prior to the deepening of relations between the two countries, Brazil was already seen as a paradise, in Japanese tenshi, for Japanese workers to visit, to emigrate to. Okay, so in the period from 1908 until 1941, an estimated 189,000 Japanese emigrated to Brazil to seek their fortunes in the booming coffee plantations of the state of Sao Paulo and neighboring regions. As this quote affirms, in the face of discrimination throughout the Anglophone world, the Empire of Japan
found a willing partner for its so-called surplus population, kajo jinko in Japanese, in what was then the Republic of the United States of Brazil, which desperately needed immigrants for plantation labor and to develop the interior of the country following the abolition of slavery in 1888. The influx of Japanese, alongside several million South and Central European immigrants during this same period, was encouraged by the politically powerful plantation class in the state of Sao Paulo, with the immense profits of the coffee industry to back it up. Então, basicamente, essa é uma citação do representante do governo japonês no Brasil, na época anterior ao início da imigração, e a ideia basicamente era de que os japoneses estavam sendo discriminados e rejeitados em outros países, como Austrália, Canadá, Estados Unidos, e justamente nessa época que eles estavam sendo rejeitados, o governo brasileiro ia aceitá-los. Então, esse representante disse que tentava passar a imagem que o Brasil era uma espécie de paraíso, onde os japoneses poderiam ser felizes, imigrar e trabalhar, principalmente em plantações de café. E naquela época, as pessoas ligadas à plantação de café tinham uma influência política muito grande. Então eles pressionavam o próprio governo brasileiro para aceitar esses imigrantes japoneses para trabalhar como mão de obra nessas plantações. The success of Japanese mass migration was such that in spite of a myriad of other crises, World War I, the Great Kanto earthquake, the Great Depression, the Manchurian incident, and so on, the vast majority of the immigrants, or just over 160,000, settled in Brazil in the last 2 decades, which is between 1921 and 1941. This is not to say that the Japanese were unreservedly welcomed. Mixed sentiments towards the Japanese were consistent with yellow peril fears elsewhere. But it was really only in the late 1930s when repressive measures designed to Brazilianize the population were brought by the Vargas administration. Immigration was halted altogether after the attack on Pearl Harbor, to be followed by Brazil's formal declaration of war against Japan in 1942. Immigration only resumed in 1952 after the Empire of Japan had ceased to exist. Então, uma vez iniciado esse processo de imigração dos japoneses no Brasil, mesmo com vários problemas que começaram a aparecer, por exemplo, o terremoto de Tóquio em 23, o incidente da Manchúria na década de 30, a quantidade de brasileiros, de japoneses no Brasil foi crescendo, chegando a um número de 160 mil pessoas que entraram entre 1921 e 1941. E apesar desse fluxo contínuo, houve também algumas dificuldades. Então havia uma reserva do chamado perigo amarelo desses imigrantes japoneses, mas as medidas mais restritivas adotadas pelo governo começaram mesmo só na década de 30 com o governo Vargas. E aí as coisas realmente foram se agravando em 1841 com o ataque a Pearl Harbor, o ataque japonês aos Estados Unidos em Pearl Harbor, e com a declaração de guerra do Brasil, e aí realmente interrompendo o fluxo de entrada. E esse fluxo só vai retornar em 1952, quando voltam a entrar japoneses imigrantes no Brasil. E depois que o Império acabou de existir. Isso é importante. The Japanese in Brazil, as I'm sure everyone here knows, were often geographically isolated in farming communities and coffee plantations, and thus able to maintain a high degree of linguistic and cultural autonomy, despite being, quote-unquote, like drops of water into a bucket, who disappeared into the continental vastness of the country, as Ishikawa Tatsuzo wrote in his novel Sobo, which I translate as The Emigrants from 1935, and which received the first Akutagawa Prize for Literature in recognition of Brazil's importance to Japanese expansionism at the height of the empire. Although literary scholars regard its themes of overseas migration to Brazil as something of an outlier or an exception, something rare in the modern Japanese canon,
my own research has uncovered a considerable body of popular immigrant literature which was published in Japan from 1907 into the 1940s in the pro-expansionist journals Shokunin Sekai, translates as Colonization World, Brazil, which is of course Brazil, Kaigai, the Overseas Journal, and Shokunin, the Colonial Review. These are two of the covers, Kaigai and Shokunin. And these journals, which have not been well studied, even in Japan, deserve our scholarly attention. Usually, in the back of each journal was a literature section, and they would publish short stories, as well as sometimes poetry and other forms of criticism, occasionally even a movie script, that valorized the heroic immigrants fanning out around the world to represent an expansionist Japanese race and empire. And in turn, these texts contributed to a body of shared knowledge between empire planners, pro-expansionist organizations such as the Nippon Rikokai, readers at home, and immigrants who went overseas. Precisa ajudar um pouquinho no família. Então, bom, dentro desse contexto histórico que o professor Sérgio mostrou, os japoneses que vinham ao Brasil muitas vezes mantinham um alto nível de autonomia cultural e linguística, porque viviam muitas vezes em comunidades relativamente fechadas, essa experiência é retratada através da literatura também. Então, o exemplo que foi dado é o livro do Ishikawa Tatsuzo, Sobo, que foi um livro que falava sobre a experiência imigrante e que foi, inclusive, o vencedor do prêmio Akutagawa. Acho que foi o primeiro vencedor do prêmio Akutagawa. Em 1935. E que essa expressão literária tinha uma relação muito forte com a ideia do expansionismo japonês da época. E não só essa obra, mas havia outras publicações, outras produções literárias, mesmo no Japão, que falavam sobre a experiência imigrante. E esses trabalhos muitas vezes não são tão estudados ainda, são ainda negligenciados, mas a pesquisa do professor Seth começou a desvendar um pouco esse lado da literatura que era produzida no Japão. Esses trabalhos apareceram muitas vezes em revistas. Então ele trouxe aqui algumas revistas, Shokunin, Kaigai, a outra que seria Shokunin Sekai. Da época Meiji, não eram revistas necessariamente literárias, mas traziam uma seção de literatura com poesias, contos, e esses trabalhos muitas vezes valorizavam a experiência do imigrante, valorizavam a imagem, e valorizavam ao mesmo tempo a ideia de uma expansão do Japão pelo mundo. E elas serviam também para formar um diálogo entre quatro elementos, quatro atores. Por um lado, o Império Japonês, do outro lado, organizações voltadas para esse tipo de atividade, como a Nippon Rikokai. De um outro lado, os leitores japoneses, que liam esses trabalhos no Japão. E, finalmente, os imigrantes japoneses no Brasil. Então, havia essa rede desses quatro elementos. Exatamente. Obrigado. So, the 781 immigrants who made the inaugural voyage on the Kasato Maru, I'm sure you've all seen this before, brought with them the habitus of a Japanese language press and literature. Newspapers would be regularly produced, even on their 50-day transoceanic voyage, before the immigrants even set foot in Brazil. And they used poetry and prose to express their aspirations for the future, as well as their longing for their homeland. Very much like their counterparts in Hawaii and California, they once again
set about reproducing the main aspects of Japanese print culture in accordance with their new circumstances. The earliest Japanese language newspapers and journals in Brazil began with handwritten and mimeographed copies, scaling up as the population surged in the 2 decades before World War II. There were 4 newspapers published in the city of Sao Paulo, and more than double that number of magazines and journals which were produced domestically over the 33-year period. Only about 3% of the Japanese population actually resided in the city of Sao Paulo before 1941, with the majority loosely spread out on coffee plantations and agrarian communities in the interior of the state. Colonies were also established as far away as Pernambuco, Pará, and Amazonas. And for these countrymen especially, the newspapers provided a valuable lifeline. Já no primeiro navio, no Caçatomari, quando 781 imigrantes vieram para o Brasil, já se valorizavam assim, hábitos de linguagem, de literatura entre os imigrantes. Mesmo dentro do navio, naquela viagem, durante a viagem, eram formados jornais e textos. Então, mesmo antes de chegarem, os japoneses já tinham essa produção literária, que não era só notícias ou fatos, mas também incluía poesia e prosa. E uma vez chegando no Brasil, esses imigrantes, muitas vezes no começo, criavam publicações escritas à mão, com cópias manuais mesmo, e aí foram desenvolvendo mais essa produção impressa e expandindo esses textos. E até 1941, na verdade, só 3% dessa população de imigrantes morava na cidade de São Paulo. E a maioria morava nos meios rurais, principalmente em plantações de café. Em algumas regiões, inclusive, às vezes os japoneses iam para regiões até bastante afastadas de São Paulo, como Pará, Pernambuco e Amazonas. E principalmente para essas pessoas que moravam em regiões afastadas, longe da cidade, esses jornais e esses textos tinham uma importância muito, muito grande. Yes. Locally written literature, so literature written in Brazil, appeared from the very beginnings of the Japanese presence in the country. Publications whose ostensible purpose was to impart practical knowledge, such as the mid-1920s magazine No Que no Tomo, or Amigo dos Lavadores, the farmer's friend, included poetry and fiction. Homegrown literature was essential for shaping and reflecting upon what it meant to be Japanese in Brazil, indeed, to be Japanese in the world at this time. Among the 4 principal newspapers, the Brasil Giro, or Notícias do Brasil, arguably did the most to support literary narratives of a transplanted Japanese language, culture, and people through locally produced serialized fiction. Backed by the largest Japanese immigration company, the Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, or KKKK, very important. It was equipped with the best printing equipment as well as an editor named Kuroishi Seisaku, who had been recruited from San Francisco. Então, desde o começo já havia produção literária desses imigrantes japoneses no Brasil. Na década de 20, desculpa, vou começar assim. Essas produções, esses textos, às vezes, o objetivo principal era, na verdade, conhecimento prático. Por exemplo, a revista No Que no Tomo não era uma revista necessariamente literária, mas eles traziam uma seção literária que juntava essa ideia de conhecimento prático com literatura, com ficção. E isso era importante porque
o que essas revistas, no fundo, questionavam era o que significa ser japonês, o que é essa identidade japonesa. Isso acabou sendo muito importante. Um dos meios mais influentes da difusão dessa literatura imigrante eram Notícias do Brasil, que foi mencionado no começo, que trazia literatura e ficção nessa publicação. E essa publicação tinha o apoio de uma instituição que era a Kaigai Kogyo Kabushiki, também conhecida como KKKK, com 4 Ks. So, in contrast to the world events and national news from both Japan and Brazil on the front pages, these literary texts were straightforwardly addressed to immigrants and offered a very honest look at the hardships they faced. The scholar Benedict Anderson's thesis of the imagined community places great importance on the newspaper and the novel to create the idea of the imagined community. And this is very important in the Japanese-Brazilian context, where prose fiction, narrative prose fiction, was essential for preserving bonds of continuity amongst the readers in Brazil. The body of writing by and for the immigrants offered further spiritual and emotional sustenance that mainstream periodicals and books imported from Japan did not. At the same time, we must also pay attention to the constant demands for adaptation and acculturation that were taking place before the Brazilian state intervened. Ok. Então, essas publicações que eram feitas no Brasil enfatizavam muitas vezes faziam um retrato das dificuldades que esses imigrantes enfrentavam, e eles tinham também uma importância adicional que, por exemplo, pode ser visto no trabalho, o trabalho do Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, pode ajudar a entender. O Benedict Anderson enfatizava muito a importância de jornais e romances na criação de comunidades imaginadas. Então, se nós pensarmos nesses jornais e romances, contos e poesias que eram escritos e publicados aqui no Brasil, eles ajudavam a enfatizar justamente esse vínculo entre os imigrantes e o Japão. E era uma coisa que, muitas vezes, livros que eram importados do Japão, eram produzidos no Japão e simplesmente importados aqui, não tinham esse mesmo poder de enfatizar esses livros. E além dessa importância na formação desse vínculo espiritual entre japoneses que moravam aqui e o Japão, esses jornais e esses romances eram importantes também como uma manifestação de uma certa forma de adaptação dos japoneses ao contexto especificamente brasileiro. So, it is with this context in mind that I will introduce today 2 short stories by Sugi Takeo. This was the pen name of author Take Makoto. He was born in 1909 and he died in 2011, so he lived a very long life. Both of the stories were serialized in the Brasil Jiho in the 1930s. Sugi was, as I said before, a prolific amateur writer and critic who called for a new colonial literature, or shokunin bungaku, that affirmed imperial subjectivity, but was also reflective of the particular characteristics of the Brazilian immigrant experience. So, I seek today to trace the ways Sugi negotiated the ambiguities, social problems, and difficulties for the Japanese laborers, far removed from the prosperity they had been promised would come with hard work. The paradise they were promised turned out not to be so perfect. And Sugi's literature includes
very keen observations of racial discrimination against the Japanese, but also by the Japanese community. And this, in turn, exposes uneasy social structures and the assemblage of colonial life. Então, ele vai, feita essa apresentação do contexto do trabalho, ele vai apresentar dois contos desse autor, que é o Sugi Takeo, que nasceu em 1909 e morreu em 2011. Esses contos foram publicados na década de 30 no Notícias do Brasil. E acho que dois pontos que são interessantes nesse trabalho desse autor é uma certa ambiguidade, uma certa ambivalência que ele revela. Por exemplo, ele enfatiza, por um lado, aquela subjetividade imperial, o lado do expansionismo imperial, mas também as particularidades da experiência brasileira desses imigrantes. Nesse trabalho, no trabalho dele, ele relata bastante a ideia de dificuldades que os imigrantes enfrentaram, o que contrasta com aquele paraíso que muitas vezes os representantes do governo prometiam. Mas entre essas dificuldades ele vai retratar a experiência de discriminação, mas o que também é interessante na maneira como ele representa a discriminação é que ele representa tanto a discriminação contra os japoneses, como também a discriminação feita pelos japoneses. Então ele vai mostrar esses dois aspectos. Okay, so in the first story, which is called in Japanese Kafe en o Uru, or Selling the Coffee Plantation, from 1933, a Japanese family is forced to sell their land at a total loss due to theft from soldiers in the Constitutionalist Revolution of 1932, so the year previous. It is, to the best of my knowledge, one of only two works in modern Japanese literature, and the first to be written in Brazil, that portrays the suffering of the Japanese immigrants that resulted from the coup d'etat that brought Getúlio Vargas to power in 1930, and then the ill-fated Paulista Rebellion 2 years later. The other story is actually by Ishikawa Tatsuzo, but nobody knows about it, except me. But I'll come back and tell you another time. The second story firmly plants Japanese literature, I mean to say literally plants Japanese literature in Brazilian soil with its title, Terarosha in Japanese, from 1937. And the title derives its name from the red clay soil of Sao Paulo state that made it then and now the king of the global coffee trade. In this second story, the cultivation of coffee also is revealed to have its share of risks and setbacks, where the farmers are constantly at the mercy of nature. Among the many forces outside their control, it is ironically the moonshine sellers, or aguardente sellers, pinga sellers, in both of these two works, who make a very good living, who make lots of money from every different race and type of immigrant laborer. So the Japanese newcomers who dream of making a fortune working in the coffee industry, starting as laborers and then buying their own land, only reap a bitter brew of poverty for their efforts. Bom, das duas histórias, a primeira história se chama, traduzindo muito mal, mas Vendendo a plantação de café. Retrata basicamente a história de uma família imigrante que precisa vender a plantação porque eles foram explorados por soldados da Revolução Constitucionalista de 1932.
E ele comentou que é um dos poucos trabalhos que mostram a experiência japonesa nessa época. O outro trabalho seria um texto do Ishikawa Tatsuzo, que foi citado antes, mas que praticamente ninguém conhece tirando ele. Daí a brincadeira. O outro texto do Sugi se chama Terra, eu imagino que deva ser Terra, em português acabaria sendo Terra Roxa, mas na verdade seria Terra Roça, enfim, mas faz referência à qualidade da terra nas plantações de São Paulo, que foi um dos motivos para que o cultivo do café prosperasse aqui no Brasil. Mas essa obra também retrata muito os riscos e as dificuldades dos fazendeiros que viviam à mercê da natureza. Desculpa, nos dois textos os vendedores de vinho aparecem? Sim. Uma coisa que aparece nesses dois contos são, claro, as dificuldades, por um lado, as dificuldades dos fazendeiros e a presença de certas pessoas que acabam se beneficiando dessas dificuldades, por exemplo, as pessoas que vendiam bebida, que acabavam se beneficiando das pessoas que chegavam mais tarde, tinham muitas dificuldades e eles acabavam vendendo bebida para essas pessoas que chegavam mais tarde. So, go ahead. Let me make one more quick point, small point, and then we'll move on. It's very important to remember that this term that we use today, Nikkei, did not exist in the pre-war. The Japanese immigrants referred to themselves as Nihonjin, or Hojin, or Kaigai Doho, or Zaipak Doho, meaning overseas or Brazilian brethren, countrymen. They also used Portuguese terms like colonial and colonial, colonist and colony, respectively, for the agricultural workers and communities. By the same token, although the Japanese referred to themselves in their native language as imin, or immigrants, it was equally common for them to refer to themselves using the term shokumin, colonists, kaitakusha, settlers, senkusha, pioneers, and so on, consistent with the vision of extending the imperial mission as overseas Japanese. Nikkei only came into existence in the post-war period, following the collapse of the empire and Japan's loss of sovereign claims over all its immigrant and colonial peoples. In short, after the war, Japan could do nothing for the people here in Brazil or anywhere else. In the pre-war era, meanwhile, questions of national belonging remained powerfully shaped by one's generational proximity to Japan. So if you left Japan, you were Issei. If you were born in Brazil, second generation, you were Nisei, and then Sansei, right? We are now in the Yonsei generation. There was even the so-called Jun Issei generation, who were born in Japan but did not grow up there, and were sort of between the two countries. This, to me, is the essence of a transnational identity. Eu pergunto no meio. Uma coisa que, antes de continuar, uma coisa que é importante deixar enfatizado é que esse termo que nós usamos hoje, Nikkei, ele não existia, não era usado no começo, antes da guerra. Os imigrantes usavam termos como Nihonjin, Hojin, Kaigai Doho, Zaipak Doho, ou, quando falavam em português, usavam termos como colono e colônia. E alguns termos que eles usavam, além desses, que são bastante representativos, eram termos como shokunin, kaitakusha ou senkusha. Shokunin de colônia, kaitakusha algo como desbravadores, senkusha como pioneiros, porque esses termos são interessantes porque trazem uma conotação da missão imperial de expansão do Japão.
seja como for, Nikkei não era uma palavra que era usada, ela só começa a ser usada depois da guerra, depois do fim da guerra, quando o Japão já não tem mais o seu império e já não tem mais como manter não tem como prover esses imigrantes que estavam fora. É isso mesmo? É isso. E uma coisa que era importante nesses termos que eram usados antes da guerra, eles não usavam esse termo Nikkei, mas eles, apesar de usar essa diversidade muito grande de termos, uma coisa que era muito importante para esses imigrantes era marcar a geração desses imigrantes e a distância que eles tinham em relação ao Japão. Então, quem nasceu no Japão e veio para o Japão era Issei, depois os filhos eram Nisei. Então, essa relação de distância com relação ao Japão era uma coisa que era importante deixar marcado e deixar claro. Dentro desse contexto, essa maneira específica de se relacionar com o Japão é uma marca o que ele vai chamar de uma identidade transnacional. Okay. So, there is a very widespread misconception, maybe not so much in Brazil, but certainly in Japan, in the United States, and elsewhere, that the Japanese-Brazilian immigrants were overwhelmingly poor farmers. At the beginning of my presentation, I used this term, surplus population, kajo jinko. This was a term used in Japan during this period for the large number of poor people that Japan wanted to send to the United States, to Brazil, later to Manchuria. So the perception then is that they were largely uneducated, or to use a term from post-colonial theory, they were subalterns, denied the ability to speak on their own behalf. In fact, in Ishikawa Tatsuzo's extended version of Sobo, he wrote a third chapter in 1939, I believe. He titled it Koe Nakitami, People Without a Voice. Okay. Now, it's certainly true that the immigrants led very difficult lives. They worked hard. But they were certainly not ignorant, and they were certainly not illiterate. In fact, they wrote a lot. They wrote a lot of fiction, they wrote a lot of poetry, there are essays, film reviews, and so on. The Brasil Jiho nurtured this Japanese language literary scene by creating the Shokumin Bunge Tanpen Shosetsu, or Colonial Literature Short Story Prize, in 1932, as they looked ahead to the 25th anniversary of Japanese immigration to Brazil. Now, naturally, fiction writers tended to be better educated and occupied more privileged positions than the average farm worker. Sonobe Takeo, whose biography is unknown, winner of the first, everyone can read this? Okay, maybe not. Sonobe won the first prize in 1932. And he admitted he had never set foot on a coffee plantation when he wrote his avant-gardist masterpiece set in the city of Sao Paulo called Tobaku no Jidai, or In the Age of Speculative Farming. The runner-up for that year, Nishioka Kunio, wrote a story called Aru Kaitakusha no Shi. It's the one in the middle. This is Sonobe, and this is Nishioka. Aru Kaitakusha no Shi translates as Death of a Certain Settler. We see the word Kaitakusha again. And it also has nothing to say about coffee. The settler in question is a tomato farmer. Oh, excuse me, he is a plantation owner. I'm getting the two stories confused. He is a coffee plantation owner, but coffee is not part of the picture. What is part of the picture is the tension between a cruel Japanese landowner, he acts very Brazilian, and an itinerant black laborer who winds up killing him.
So, very little coffee in these stories. Stop there. Então, uma coisa que é importante esclarecer é que existe uma certa imagem equivocada de pensar que todos os imigrantes japoneses eram fazendeiros pobres. No Japão, principalmente, essa imagem era muito forte e um termo que era muito associado à ideia de imigração japonesa para o Brasil, por exemplo, no Japão, era a ideia de excesso de população. O termo era Kajōjinko. Então, a ideia de que você tinha um excesso de população, principalmente pobre, de pessoas sem educação, sem formação, para usar a linguagem da teoria mais contemporânea, eram subalternos e que precisavam deixar o Japão e ir para fora. Então, essa imagem aparece, por exemplo, em obras literárias também, como um livro posterior do Ishikawa Tatsuzo, em que o título seria traduzido mais ou menos como Pessoas Sem Voz, então de pessoas realmente que não tinham nenhuma condição. Mas o que na verdade esses jornais, essa produção literária mostra é que eles não eram ignorantes, e eles escreviam muito ensaio, escreviam muita ficção, escreviam muita poesia. E inclusive, bom, a Notícias do Brasil, que foi mencionada várias vezes, é um exemplo disso. E em 1932, justamente por causa dessa presença dessa produção literária, foi criado inclusive um prêmio para contos, que é o que está exibido aqui no slide. Mas também é verdade que muitas vezes essas pessoas que produziam contos, poesia e ensaios tinham um perfil diferente muitas vezes dos outros imigrantes. Eles geralmente tinham um nível educacional mais alto e muitas vezes tinham uma posição mais privilegiada dentro dos imigrantes. Então, para dar alguns exemplos, o primeiro vencedor desse prêmio de contos, Sonobe Takeo, ele mesmo admitia que nunca pisou numa plantação de café. E o texto dele, na verdade, não falava sobre a questão do café, falava mais sobre a experiência em São Paulo. E quem ficou em segundo lugar nessa premiação, Nishioka Konio, ele era um plantador, mas a obra em si não falava muito sobre a questão do café especificamente. Falava mais sobre questões de conflitos entre os proprietários, é isso? Mas, enfim, a questão não era o café, então não era a experiência da plantação do café. Eu acho que ele falava de conflitos entre o dono da fazenda, que era cruel, e ele, mais os negros que estavam trabalhando. Acho que isso que eu entendi. Sim, aparece o casal negro, a mulher grávida, e o homem chamado de baiano. E o dono da plantação não quer deixar eles nem receber uma gota de água antes de trabalhar. Nesse sentido, ele é bem brasileiro, como os donos dos escravos. E, ultimamente, ao fim do conto, o baiano mata o japonês. Por isso o título é... Morte de um certo escravador. Isso. Obrigado. Ok, vamos seguir. So, Sugi Takeo, I'll give you a little background. He was born in Hokkaido in 1909, and he studied in the Teachers College of Hosei University in Tokyo before emigrating to Brazil in 1932. He worked for a time as a Japanese language teacher and bookstore owner in the town of Linz, as I said before. Although he would lose his means of earning a living when the Brazilian government banned the teaching and publication of Japanese in 1939. Sugi's work consistently represents the settlers, colonists, and pioneers in the remote interior of Sao Paulo. So, written as a collection of vignettes or slice of life stories, they are nevertheless complex representations of a Japanese-Brazilian state of being in the world. So if he was not perhaps salt of the earth, which is something like the meaning of Sobo, his stories are rooted in everyday coffee plantation life and therefore represent the immigrant experience as Sonobe, Nishioka, and others do not.
Likewise, in spite of his status as, say, also ran, he very often tried to win the prize competition and didn't succeed. So he would come in third place or fourth place. But he kept trying. He kept writing. So Sonobe and Nishioka disappear after one story each. Right? In pop music, we call them a one-hit wonder. Sugi worked hard. Sugi wrote something like 7 stories, some of which I can't find, and it makes me crazy, but I'm going to keep trying. Stop there. Bom, voltando aqui ao autor que é o objeto dessa palestra, ele tinha formação universitária, ele estudou na Universidade de Hosei, veio para o Brasil em 1932 e vivia na cidade de Lins como professor de japonês e dono de livraria. Um grande problema que aparece para ele é em 1939, quando o governo brasileiro bane o ensino e o uso da língua japonesa. Então, praticamente tira o sustento que ele tinha, que era justamente ensinando japonês e trabalhando com livros em japonês. As obras que ele escrevia traziam principalmente vinhetas, episódios da vida desses imigrantes, mas eles traziam episódios que mostravam e retratavam a vida na plantação de café. Então ele não era exatamente uma pessoa que vivia nessa realidade, mas as obras retratavam esse universo, diferente daqueles autores anteriores, o Sonobe e o Nishioka, que não tratavam, não mostravam essa parte. Ele nunca chegou a ganhar aquele prêmio. Ele tentou várias vezes, mas não conseguiu. Mas uma coisa que é interessante notar é que os autores que ganhavam, muitas vezes desapareciam depois de ganhar. Então, o Sonobe e o Nishioka escreveram aquele ponto e depois não apareceu mais. O Sugi, ele escreve no mínimo 7 histórias. Ele não conseguiu, o professor Saito não conseguiu encontrar ainda todas, ele está tentando ir atrás deles. Mas isso mostra que o Sugi Takeo ele realmente se dedicava a essa atividade. Ele tentava realmente várias vezes conseguir ganhar o prêmio, mas não conseguia. Okay, great. So, the first story is this Cafe en Ouru, selling the coffee plantation. It was serialized in 10 installments, 10 pieces, beginning October 4th, 1933. And it tells the story of a newcomer Japanese family in their 3rd year of cultivating their own coffee trees, who meet one misfortune after another. The father and head of the household is terminally ill, leaving his wife and eldest son Kichizo to tend to their business affairs. The story begins with an encounter at the remote farm between Kichizo and a soldier on a horse, accompanied by a young woman on another horse who is wearing a soldier's uniform. The man threatens Kichizo and steals Kichizo's horse's stirrups. That's where you put your feet, right? Mm-hmm. Cutting them off with a rusty but still sufficiently sharp sword. When he gets home, Kichizo's mother instructs him to hide the horse in the forest to avoid its being stolen too. Kichizo can't figure out what brought the soldiers so far into the countryside, but his mother provides the answer. Their farm is very close to the stills where pinga is made. In any case, they cannot afford to lose this horse, which does not belong to them. It belongs to the landholder, Tanaka, who they work for. And the horse is worth more than everything they own other than the land itself. We'll stop there. Então, bom, é mais ou menos um resumo da história. Aquele primeiro conto, Vendendo a Plantação de Café, foi publicado em 10 partes, em 1933.
Mostra os problemas de uma família plantadora de café. Então aparece um problema atrás do outro, e nessa família o pai está muito doente, tem uma doença terminal, e a mulher e os filhos têm que cuidar da plantação. E a história começa basicamente quando o filho está andando de cavalo, encontra um homem e uma mulher, com uniformes de soldados, e eles roubam as esporas do cavalo. Quando o filho volta para casa, a mãe ela fica preocupada porque ela tem medo de que mais para frente roubem também o cavalo. E esse cavalo, ele não é deles, na verdade, ele é do proprietário do terreno, e ele vale mais do que tudo que eles têm. Então, para proteger esse cavalo, a mãe fala para o filho esconder esse cavalo na floresta, enfim, no mato. Eu não sei, talvez apareça mais tarde, mas o filho não sabe por que os soldados estão lá, o que eles estão fazendo lá, e a mãe diz que é porque é perto da destilaria de pinga, então é por isso que os soldados devem estar por lá. So, that's where the first part ends. And the second one begins with the landowner, Tanaka, and his workers making pinga. He talks with Kichizo about the problems they face because of the revolution, kakuye in Japanese. And this refers to the constitutionalist revolution of 1932. So the story was written only a year later, less than a year later. Okay. As I'm sure everyone knows from high school history or something, the military conflict lasted only 87 days, so from July 9th to October 4th, 1932. But of course, Sao Paulo lost, Vargas remained in office, and then from 1937 we have the rise of Estado Novo. So it's not immediately clear in Sugi's story which side the soldiers are on, or when the story takes place. But I think that we should understand the ambiguity as a function of the fact that this family is very far removed from what's going on. They're out in the countryside with their own problems, their own lives to deal with. And as the narrator explains, the mother does not speak Brazilian, Brajirugo. Kichizo only has a rather basic conversational ability. So they are quite limited in their ability to understand the bigger events going on. Então aquela foi a primeira parte do conto. A segunda parte começa com o proprietário conversando com o filho, Kichizo, na destilaria de pinga, e eles falam muito sobre os problemas e as dificuldades da revolução que a revolução de 1932 acaba trazendo. E é interessante notar que o texto foi escrito um ano depois, na verdade, da revolução, mas já traz a marca que aquilo trouxe para os imigrantes japoneses. E na verdade, no conto, não se sabe se os soldados que apareceram, de que lado eles estão, se do lado de São Paulo ou do lado de Vargas. Mas o que fica claro é que essa família, ela está em grande medida isolada dos acontecimentos no resto do Brasil. Então eles têm dificuldade de acompanhar o que está acontecendo no resto da sociedade. Então a mãe não fala português, ou como no texto se diz, não fala brasileiro. E mesmo que Kichizo, o filho, ele fala muito pouco, ele só tem uma capacidade muito básica para se comunicar. So, I'm going to simplify the story for time, but Tanaka believes that the soldiers are coming to steal pinga because Tanaka himself had an argument with one of the Brazilian workers, the camaradas, who would come and work during the day with the Japanese. So he believes that this camarada informed the soldiers about the location of the distillery in revenge.
the remainder of the story shows Kichizo trying to hold off what we basically know will happen from the title of the story, which is that the coffee plantation will be sold. So, just to give one example, he tries to sell a pig to raise some money to help give to Tanaka to show that they are trying. And what's interesting in this example is that the pig is called porco instead of the Japanese word buta. So it's one of many, many examples that we see in Japanese Brazilian literature in which we see the mixing of Japanese and Portuguese, kind of colonial language. Okay, I'll stop there. Continuando a história, a ideia, o proprietário da fazenda, o Tanaka, ele acredita que os soldados que estão na região, eles querem roubar a destilaria de pinga. E ele acha que, como ele teve uma briga com um trabalhador brasileiro que veio trabalhar na fazenda, ele acha que esse trabalhador brasileiro deve ter contado para os soldados sobre a destilaria de pinga. Então ele acha que esse conflito que ele está tendo é por causa desses trabalhadores brasileiros. E acho que o Kichizo, que é o filho da família, vai durante toda a história tentar fazer com que esse conflito que está acontecendo não leve esse proprietário, o Tanaka, a vender a fazenda, senão eles vão ficar desabrigados. Então ele tenta fazer vários esforços, por exemplo, ele tenta vender um porco para tentar juntar dinheiro e ajudar o Tanaka para que ele não venda essa fazenda onde eles trabalham. E nesse episódio do porco, uma coisa que é interessante do ponto de vista linguístico é que no texto a palavra porco aparece como porco, não como butá em japonês. Então já aparece essa mistura do japonês e do inglês, no que é chamado de colonial, a linguagem da colônia. So, two more points in this story. Despite the financial difficulties that the family faces in Brazil, no one is starving. So even at their most difficult times, Kichizo brings his little sister to the padaria and they buy some sweets. Also, when Kichizo has a final conversation with his father, he cuts slices of orange grown on their own farm to give his father. And so it reminds me of something that Ishikawa Tasuzo wrote in his travelogue. And he says, not everyone who comes to Brazil will become rich, but no one will go hungry, which was not the case in Japan. There was a lot of hunger. Uma coisa que vale a pena enfatizar é que nessa história, apesar das dificuldades, ninguém está passando fome, ninguém está morrendo de fome. Então, por exemplo, mesmo nesses momentos mais críticos, o Kichizo, o filho, leva a irmãzinha para uma padaria e compra doces para ela. Ou na última conversa que o Kichizo, por exemplo, tem com o pai no leito de morte já, ele vai, tira uma laranja que eles mesmos estão plantando e consegue dar uma laranja para o pai que está morrendo. E aí, quando o professor lê essas partes, ele lembra na verdade, de um trecho do Ishikawa Tasuzo, em que ele diz que nem todos que vão para o Brasil ficam ricos, mas ninguém morre de fome, o que não era verdade no Japão. So, the father dies at the end of the story. Sorry to spoil the surprise. And they lose their land. But there's a final conversation that Kichizo and his father have. And I want to read one part of this story. The father is telling Kichizo about his experience on the voyage, right, to Brazil. And he met a man named Shiraishi. He says, Kichi, Shiraishi couldn't so much as write his name. He didn't have any learning about him.
But the rest of us couldn't even come close when it came to the of his experience as a farmer. He'd thought things through the right way. He had no illusions about Brazil. One time, Shiraishi showed me a photograph of a coffee plantation. "I'm going to plant rice," he said. Kichijo's father says, "I was so obsessed with coffee, I couldn't believe my ears. Growing rice is the only thing I know how to do," Shiraishi said. So, Kichizo's father draws this conclusion. He says, "Since we arrived in Brazil, I realized I'd been dreaming about coffee and nothing else since I was 12 years old. While the rest of us were dreaming about making it rich with coffee, only Shiraishi insisted that a farmer eats what he grows and sells what is left over. Now I see Shiraishi had the right idea." Então, bom, no fim da história, spoiler alert, o pai morre e eles perdem realmente a terra. Mas no final tem uma última conversa entre o Kichizo, o filho, né, e o pai conta que durante a viagem do Japão para o Brasil, ele conheceu um homem chamado Shiraishi. E ele, assim, esse Shiraishi, ele mal sabia escrever o próprio nome, mas ele tinha uma experiência muito grande como fazendeiro. E ele não tinha ilusões sobre o que poderia acontecer no Brasil. Esse Shiraishi dizia que quando ele chegasse ao Brasil, ele não ia plantar café, ele ia plantar arroz. O que para o pai da família era meio estranho, porque todo mundo ia para plantar café. E o pai chega à conclusão de que, desde que ele chegou ao Brasil, ele só pensava em plantar café e em ficar rico. Mas chegou à conclusão de que, na verdade, quem tinha razão era o Shiraishi, porque o Shiraishi acreditava que ele precisava plantar arroz, porque as pessoas deveriam comer o que elas plantam e vender o seu excesso. E aí, no final, o pai da família acaba achando que essa é a atitude correta. Yes, perfect. So, let me make one more point before we move on to the other story. Despite the difficult conditions the immigrants faced in Brazil during the 1930s, what was happening back in Japan was not much better. This was the era historians call the era of government by assassination. So we have the May 25th incident of 1932, in which Prime Minister Inukai Tsuyoshi was assassinated. There was the failed coup attempt on February 26th of 1936 that assassinated 2 former prime ministers as well as other government officials. These events happening in Japan were regularly reported on in the Brasil Jiho and other newspapers. Needless to say, political instability and war in Northeast Asia meant that young men of Kichizo's age very often went to fight and die in Japan's wars. And this was a very powerful incentive for people to emigrate and remain overseas. Antes de ir para o último ponto, para o segundo ponto, vai lembrar que no Japão a situação não era muito melhor do que a retratada nesse ponto. E era uma época que coincidia com que na época valia como governo por assassinato. Então você tinha vários eventos, por exemplo, em 25 de maio de 1932 houve um assassinato do primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi. Em 26 de fevereiro de 1936 houve mais um movimento em que 2 ex-primeiros-ministros haviam sido assassinados. E essas notícias chegavam ao Brasil e mostravam uma situação em que às vezes jovens da mesma idade, por exemplo, desse Kichizo, que aparece no ponto,
se envolviam em situações de violência e de morte. Não só nesses casos específicos, mas também em conflitos em outros países. Eu acho que era esse que é mais um comentário final específico, não consegui anotar. Os jovens da idade de que tesouro. Sim, desculpa. E às vezes, justamente esse cenário de turbulência, de instabilidade, era muitas vezes um incentivo para que as pessoas realmente deixassem o Japão e ficassem fora do Japão. So, the second story, Terarosa. This was a 5-installment story, so shorter, and very compact. First-person narrative, told from the perspective of a young man, we don't know his name, who has just arrived from Japan in the interior of Sao Paulo. He works for another Japanese man named Goto. Goto owns his own plot of land, but he doesn't work there. So Goto makes his living with his liquor store. And he says this. Goto says, "I think a little differently than the general run of society." And the narrator, working for Goto, comes to see the culture and economy, or economics, of the coffee country in a very different light. O segundo conto, Terra Roxa, ou Terra Russa, narrado em primeira pessoa. Nós não sabemos o nome do narrador. Ele acabou de chegar ao Brasil e ele trabalha para um homem chamado Goto, que ele é dono da terra, mas ele não trabalha na terra. Ele ganha dinheiro com uma loja de bebidas. E esse Goto diz que ele pensa diferente das outras pessoas, e o narrador, quando conversando com esse Goto, acaba tendo uma visão também diferente da sociedade. So, what the narrator sees in the coffee country are social problems of alcoholism, domestic abuse, and racism. In this story, Sugi attempts to realize, in some form, a critique of capital and labor. But what eclipses the social analysis, something greater still, is a sense of futility, the futility of human endeavors, human efforts against the sheer force of nature in Brazil. O narrador, ele vê no Brasil o lado dos problemas sociais, racismo, abuso, violência doméstica e assim por diante. E essa visão do narrador tende a refletir uma crítica que o autor, o Sugi Takeo, faz ao capital e às relações de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, existe por trás disso existe uma percepção de uma certa futilidade do esforço das pessoas, do esforço humano, contra as imposições da natureza. Okay, so the story takes place during the summer months, when heavy rain has turned the red clay soil, the terra rossa, into a sea of mud that clings to everything, makes roads impassable, and threatens to ruin the livelihood of laborers. Now Goto, who is a cynic, runs a profitable business precisely because he does not depend on the weather or the market conditions for coffee. In fact, hardship for everyone else is profitable for him because they drink when they can't work. His ethics, his ethos of money-making is matched by a blatant disregard for the humanity of his customers. Goto teaches the young man, right, the narrator, to take
notes when people enter the store and make purchases. Goto does not care what people's names are. Okay? So, we see, skipping right here it is. We see here the list of people, which includes the guy from the banana shop, but it also includes things like, where is it? There's like one-armed Antonio, and anytime someone who is black enters, he uses the term skebe no kurombo, which I'm not going to translate, but it's offensive. So, Sugi uses the narrator as a figure of social conscience. Então, o conto se passa num período no verão, num período de chuvas, em que essa terra, a terra roxa, a terra roça, se torna um mar de lama e dificulta a vida de todas as pessoas, bloqueia os meios de transporte. E assim, mas agora indo para o personagem do Goto, que é o dono da região, do terreno, ele é um cínico e ele não vê isso como um problema. Ele não se importa com isso. Na verdade, ele vê isso como uma oportunidade, porque ele não vive da terra. Ele vive da venda, na verdade, da venda de bebidas. Então, quanto mais problemas as pessoas têm, mais bebida ele pode vender. E na loja dele, quando ele anota os clientes, os negócios que ele faz com os clientes, ele não liga para os nomes dos clientes. Ele não anota nas suas vendas os nomes das pessoas para quem ele vendeu. Ele usa expressões que desumanizam os próprios clientes. Então ele usa, por exemplo, o sujeito da loja de banana. Ou quando alguma pessoa negra entra para fazer uma compra, ele usa uma expressão também genérica e geralmente discriminatória, pejorativa. Então ele tem uma visão cínica das relações. What we see in the list here primarily are the nationalities of the customers. Another point. The young man cannot help but observe the very negative role Pinga plays in their community. So he feels anger and remorse when he sees a little girl come into the shop, coming in from the rain to buy alcohol for her father, who in his head he names Nomiske, or a drunkard, something like that. And he imagines the forms of domestic abuse that arise from these many drunk laborers. He admits he is no Christian or prohibitionist, but he cannot help but see the social ills caused by Pinga in these farming communities. Ironically, however, Pinga is the liquid gold, not coffee. O narrador, ele mesmo, na verdade, se sente mal vendo essa situação, já que ele também faz parte dessa loja, ele vende a pinga, mas ele se sente mal, e um exemplo disso é um episódio em que ele tem que vender pinga para uma menina que vem na chuva para comprar a bebida para o pai. E ele começa a imaginar o que se passa na casa dessa menina, o tipo de violência que deve aparecer, que deve surgir, né, com um pai que começa a beber demais, o que deve estar acontecendo lá. E ele pensa que, de maneira assim, uma grande ironia, é que talvez o café não seja o líquido dourado, mas sim a pinga. So, there are two tensions in the story. One is between coffee and alcohol, and the other is the fantasy versus the reality of the Terra Rosa. Ironically, the only coffee in the story is described as mazui, or bad tasting. But this red soil that is supposed to turn coffee into black gold, in fact, in the story does nothing of the kind. It is an oppressive environment that leads to boredom
and depression, and for some, alcoholism. The protagonist describes a typical day. He says, every last thing was covered with that red-colored terra rosa. I chewed the tasteless food and stared out the window at the rain. At one point, he's looking at this vast sea of mud and the rain coming down, and he says, quote, somehow I felt in my bones the terrifying force of nature. 私は何か恐ろしい自然の延泊を身内に感じた。It reminds me, for those of you who know Abe Kobo and his story, 1966 novel, Woman in the Dunes, this life at the bottom of pits of sand. And so, in his own way, Sugi describes a similar village life of isolation and despair. And in this case, it is precisely the terra rosa that becomes the quicksand that lures the immigrants to Brazil only to trap and swallow them. Então, no conto há duas tensões, principalmente a tensão entre o café e o álcool, de um lado, e a tensão entre fantasia e realidade. Então, a fantasia daquelas promessas do paraíso que foram feitas e a realidade das dificuldades que existem no mundo real. E o ambiente ou seja, na verdade essas duas tensões se misturam porque a fantasia que o café propicia de prosperidade, o café não leva à prosperidade, ele leva, na verdade, ao tédio. Então, o tédio mortal, e as pessoas entediadas acabam se voltando para a bebida e para o álcool. E o que surge nesse ambiente do conto é essa imagem da lama, que é formada por essa terra roxa que foi submetida à chuva, que acaba meio que dominando os personagens. E isso lembra um pouco o livro do Abe Kobo, A Mulher das Dunas, em que você tem, em vez da lama, você tem a areia, que acaba consumindo os personagens. Nesse ponto é a terra roxa que atrai, seduz os personagens, mas depois engole esses personagens. Okay, so to conclude, I want to come back to the idea of the imagined community. The imagined community sustained by newspaper and novel. We typically think of this in a positive light, that it creates a sense of a shared identity within a nation. The journalist, Japanese-Brazilian journalist Arata Sumo, has written a book in which the book is called Brasil Nikkei Colonial Bunge Gekkan. This is obviously in Japanese. Literature of the Brazilian Nikkei Colony, Volume 2. And he says about the Japanese literature in the newspapers that they caused those people who lived their lives in cultural isolation, even if they were farmers, to desire and be compelled to pick up their pens and react to their hunger for communication. That's his quote. In other words, according to Arata, the presence of literature, the presence of the newspaper made people want to share their stories. Fair enough. Undoubtedly, this is true. And yet, even a simple look at the two stories that I've presented to you today confirms that the immigrants' literature was, in a very real sense, a literature of hardship and defeat. So we should be very careful when we talk about what that imagined community means. My own interpretation is that it stands as a testament
to the immigrants discovering their shared conditions, their own shared literary and discursive space that was very much at arm's length from both nations. In other words, both Japan and Brazil demanded things of these immigrants and gave them very little back. So, what do we find in that imagined community? We find demands of belonging. Not just the shared benefits, but the demands that were imposed upon them. I'll stop there. Voltando, uma vez apresentados esses dois contos, voltando à ideia que foi apresentada antes de comunidade imaginada, a ideia do Anderson, é muito comum pensar na ideia de comunidade imaginada no seu aspecto positivo. Então, uma identidade compartilhada dentro de uma nação. Um exemplo que vai um pouco nessa direção é um livro recente do jornalista Arata Susumu sobre a literatura dos imigrantes japoneses produzida no Brasil, em que ele descreve essa literatura como uma forma que esses imigrantes encontravam de dentro de um contexto de isolamento cultural, dá vazão a uma certa forma de comunicação. Então, através dos jornais da literatura, essas pessoas conseguiam compartilhar as suas histórias. Então, essa é a visão do Arata. Por outro lado, tendo visto os dois contos que foram apresentados aqui, é possível também ver um outro aspecto. Porque esses contos são contos, no final, é uma literatura de dificuldade, uma literatura de derrota até. Então, o que essa comunidade imaginada, baseada em dificuldades e derrotas, realmente significa? Parece, por um lado, que essa comunidade imaginada cria um espaço discursivo, para usar um termo mais específico, em que existem realmente condições compartilhadas, mas não necessariamente benefícios compartilhados. Então, os personagens que se aparecem nesses contos, eles não compartilham benefícios, coisas que eles podem aproveitar para ter uma vida melhor. O que eles encontram é mais uma experiência compartilhada de, na verdade, demandas e exigências. Então, essas pessoas que vivem entre o Brasil e o Japão, elas recebem muitas exigências, tanto do Brasil quanto do Japão. Então, o Japão e o Brasil cobram muita coisa dessas pessoas, mas não muito pouco em troca. Então, não são benefícios compartilhados, são exigências compartilhadas. Isso. So, I stop there. Eu vou parar com a parte em inglês, inglesa. E se tiver perguntas, eu tentaria responder em português também. Sem ajuda, mas agradeço muito a ajuda e desculpas qualquer impreciso. Não, foi ótimo, foi perfeito. Bom dia. Eu percebi que em uma parte você se refere que em uma das histórias, um dos personagens chama o outro por camarada. Sim. E, enfim, e tem também essa crítica ao capital, ao trabalho e tudo mais. Existe declaradamente um envolvimento com autores que são considerados da literatura proletária japonesa nessa época ou não? Bem, uma parte que eu cortei, pensava no tempo, era sobre as críticas do Sul. Basicamente, os escritores nipo-brasileiros nessa época não afiliaram com o movimento socialista ou de literatura proletariana, mas ao menos Sugi mostra conceito sobre capitalismo, né, e tal, obra da mão. E eu acho que ele era, como se fala, ele se identificou com as
lavradores de café e também com a desigualdade que eles enfrentaram. Nesse sentido, tem pontos em comum, mas não é a mesma coisa. Porque eu acho que, por vários motivos, por exemplo, a empresa de imigração, aquela KKKK, não provavelmente deixou muita coisa entrar no Brasil que era banida ou controversial. Não tenho certeza, mas lá no arquivo de Bunkyo não existe muita coisa assim desse padrão. Por isso eu penso assim. Sim. É fácil encontrar esses dois pontos que você apresentou? A gente lê? Sim, eles foram publicados no Brasil que eu posso compartilhar. Eu cortei e organizei para pelos meus alunos também usar. Os contos que não tenho foram publicados, por exemplo, na revista Chihese. Lá no Bunkyo só tem acho a última edição, que era número 9. Mas Sugi era editor da revista, além de ser contribuidor. Mas eu ainda não encontrei com nenhuma copia daqueles outros pontos. Então é algo que eu realmente gostaria de ler. Acho muito interessante. Arata-san também era fã de Sugi, que eu achei bem bacana. Mas sim, eu posso compartilhar esses pontos e os outros também. Eu tenho no meu computador. Sim, por favor. É sobre a contribuição do jornal paulista aqui em São Paulo, que mantinha uma parte em português e uma parte em japonês. Então, desde criança, eu pude acompanhar essas manifestações literárias, mais ou menos, na medida da compreensão, em português, porque eu não sabia japonês, porque era proibido frequentar a escola japonesa. E, com isso, também havia o esforço dos pais para que nós estudássemos. Isso era cobrado diariamente. Nós tínhamos de estudar para que não ficássemos numa situação lá embaixo, mas que pudéssemos ascender socialmente. E realmente isso foi levado ao pé da letra. Tanto é que a maioria dos parentes nossos, por exemplo, chegaram até o nível universitário, né? À custa de muito sacrifício, sem dúvida, dos pais. Sim, com certeza. Agora, tem um lado, como eles saíram lá da fazenda de café, de Franca, perto de Ribeirão Preto, e saíram para onde? Para um centro grande, para se dedicar a uma atividade comercial. Sim. Então, foi quando começaram a aparecer bastante quitandas, tintureiros e daí por diante, pastelaria e assim por diante, né? Sim, sim. E o pessoal enveredou para o comércio, porque tinha um retorno econômico mais rápido. E com isso favoreceu também muito. Sim. E a indústria paulista também estava crescendo, então precisava de mão de obra, e aí o pessoal veio trabalhar na indústria também. Sim. É muito importante, eu acho, conhecer esses contextos
históricos e também a realidade aqui mesmo em São Paulo, porque eu que leiam em português, ou seja, em japonês. Geralmente os dois não, mas um ou outro. E eles não conhecem como você fala, o grau, o tamanho da presença japonesa, nem só da população, mas sim na influência cultural, econômica e tal. É uma história longa porque tem várias fases e, obviamente, a Segunda Guerra Mundial era uma forma, fez várias mudanças na comunidade, inclusive da idioma, mas não só com isso. E também que a formação dessa universidade abriu a possibilidade pelos imigrantes de todas as nações, né, mandar seus filhos para estudar em português e crescer socioeconomicamente. Eu acho que era mais comum em Califórnia, Hawaii e tal, são mais próximos do Japão, mandar seus filhos, né, voltar ao Japão para estudar. Mas enquanto a Universidade de São Paulo e outras instituições existiam, isso também incentivou os imigrantes a educar seus filhos em português. Mas também não podemos esquecer que tem ainda as decassegues, né, brasileiros, peruanos e tal, que trabalham nas fábricas lá no Japão, que não são tão educados quanto nós. É um problema ainda entre os dois países. E eles ficam mais ou menos nesse círculo, como você fala, vicioso, exatamente. Como os personagens representados nas contas do Sul. Outras perguntas? Comentários? Eu tinha duas perguntas. A primeira é, você mencionou que após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão não iria mais se envolver com os imigrantes uma vez saíram. Eu queria saber qual era essa espécie de apoio que o Império Japonês dava. Bem, acho que todo mundo conhece a história esquisita do Shindoreme, Kachigumi, Makuni e tal. Mas, basicamente, quando o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos e perdeu a guerra, não tinha condições para fazer nada, nem pelos próprios japoneses em Tóquio ou Hiroshima, outros lugares. O país era totalmente destruído. Engraçado não é a palavra certa. É triste que, por exemplo, a Canadá mandou seus imigrantes japoneses voltar ao Japão. Eles chegaram, gente nascida em Canadá. Eles chegaram no Japão sem poder conversar em japonês, num país sem nada, totalmente derrotado. Então, não tinha como o governo japonês ajudar os imigrantes aqui. Neste sentido, eu acho que cresceu o conceito de Nikkei antes da palavra. Nesses jornais e revistas antes da guerra, é quase impossível achar a palavra Nikkei. Não parece. Então, só era após a guerra. Não sei exatamente quando, o professor Mori, acho que é na década de 60, mas eu ainda não cheguei até esse ponto nas pesquisas para falar com certeza. Mas, obviamente, o conceito Nikkei, ao contrário de japonês, significa
qualquer pessoa que é outra nacionalidade. Não sei se isso respondeu essa pergunta. E a outra, justamente, que você mencionou grupos como Shinnorei, né? Se é possível ver nessa literatura a presença de tais grupos. Não. O que é interessante é que tem antologia, esqueci o título exatamente, mas da literatura da colônia Bungaku Shosetsu Senshu, algo parecido. É tudo em japonês. Onde colocaram os pontos desde o início, mas são os escolhidos. Então, tem um exemplo do Sugi entre os primeiros 10 contos que foram escritos, publicados antes da guerra, e aquele do Sugi se chama Vingança, Fukushi. Um conto sobre outro jovem, tipo Kichizo, que gosta de uma jovem, ela gosta dele, só que tem outro japonês, realmente japonês que chegou mais tarde, ele é do Japão, e ele é soldado, e ele quer organizar os jovens nipo-brasileiros, os Niseis, para contribuir ao exército imperial do Japão, porque o conto foi escrito em 1939, eu acho. Então, o Japão já entrou nessa fase de crise, ainda mais do que antes. Só que o mais velho usa esse pretexto para afastar o jovem da sua namorada. É mais outro cínico como o Goku. E o jovem veja tudo isso, ele entenda. E em frente de todo mundo ele fala que o ex-soldado é hipocrita, que não é patriota, mas sim um cínico que quer explorar todo mundo por seus motivos. Com certeza, no contexto do Japão, na mesma época, isso não poderia ser publicado. Com certeza não. Mas é muito importante porque também mostra o jeito que Sugi pensava. Acho que ele era muito boa gente nesse sentido. Boa pessoa. Posso aproveitar então? Justamente sobre essa questão, que existe essa conotação do expansionismo imperial na própria linguagem, né, dos imigrantes, mas eu queria saber se na sua pesquisa você encontrou assim, trabalhos também que discutem isso, representam isso. Acho que esse é um exemplo de como isso aparece. É uma coisa mais específica do Sugi, outros autores também discutem isso. O negócio é bem complicado, porque, por um lado, os escritores podiam publicar coisas bem vulgar, que não foram permitidas nas revistas jornais no Japão. O historiador Maekawa, né? Maekawa escreveu sobre uma dessas coisas. Por outro lado, geralmente os jornais só tiverem 4, 6, talvez até 8 páginas diariamente. Mas no dia do aniversário do imperador do Japão, ficou 50 páginas, cheia de anúncios mostrando o apoio do povo, né, celebrando, revendo o aniversário do imperador. E neste sentido é complicado, porque eu acho que eles sentiam, eles se identificaram com o Japão, com o Império, mas também
se sentiam, numa forma, expulsos ou não valorizados. Então, a literatura, por Sugi e tal outros escritores, mostra esses sentimentos bem misturados, complicados. Mas patriotismo ou ultranacionalismo por si eu não acho, não acho que existe. Ninguém queria ler isso. Especificamente havia menções, por exemplo, a Manchúria ou Província Coreana. Por exemplo, eu sei que no Japão, pelo menos em ensaios, havia essa conexão. Havia autores que dia a dia, sim, nos artigos das notícias, sim. Mas, por exemplo, ligando com a experiência brasileira? Tem um pouco. Por exemplo, naquele... O vilão do conto de Nishioka, o dono da plantação era de Hokkaido, ele mudou, acho, primeiro, eu estou esquecendo exatamente, mas acho que ele foi primeiro para a Manchúria, mas logo ele mudou para o Chile ou Peru e finalmente chegou no Brasil. E como ele representa colonialismo, imperialismo é outra forma. Só que ele personaliza tudo. O que pertence nele tem as regras, as leis dele. Então, ele é muito cruel, não tem compaixão, não tem ideia de como tratar outros como humanos. E nesse sentido ele é também, talvez, sei, simbólico de algo maior. Como a trajetória da imigração e a expansão do Império, até chegando na terra do Brasil. Senhora Elisa, pergunta? Não, eu achei curioso que, tanto nos contos do Sul quanto esses, que parece que foram conhecidos, se eu entendi, é que os donos das fazendas ou das lavouras de café eram os próprios japoneses, não eram de outra nacionalidade ou brasileiros, é isso mesmo? No início, os japoneses trabalhavam só com lavadores, mas É que já é de 33, né? sim. Deve ter tido já uma Não, situação, os primeiros do Caça-Tomaro acabaram fugindo, porque era insuportável. Tinha principalmente donos de terras de origem italiana. Não, na verdade, o que eu acho curioso, não de fato o que aconteceu no Brasil naquela época entre os imigrantes, entre os brasileiros, entre os fazendeiros de café. O curioso é o autor tomar essa posição, de colocar não fazendeiros que eram italianos ou que de outra nacionalidade ou de brasileiros, mas fazendeiros japoneses em conflitos com os lavradores da própria nacionalidade. Sim, ele não mostra, por exemplo, a colônia Aliança ou, sei lá, a cidade de Bastos, onde o governo japonês e a capital do Japão tinham uma grande presença. Não, como você falou, certo, que o Sugi queria mostrar os laços, relacionamentos entre japoneses dentro da comunidade, também gente como as camaradas que eram não japoneses, mas que trabalhavam juntos. No mundo pequeno, Sugi não era o, sei lá, Machado de Assis japonês, mas ele era muito inteligente e percebeu coisas que eu acho têm muita validade, muito valor.
né, histórico, além de valor literário. Eu acho que o professor está explorando um aspecto que a gente não conhece na linha mainstream, né? Essas visões críticas, né, entre os próprios imigrantes, né? É muito importante ter muito tradução. importante ter porque outra, né, um estudo mais qualitativo, né, não de historiadora. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Eu sempre mostro essas imagens da arte, eu acho impressionante, porque, por um lado, a literatura escrita em japonês parou, ou seja, acabou, voltou em outra forma, mas a arte, até a arte moderna, né, de modernismo, cresceu nessa época. Não era tão fácil para eles também. O curador do Museu Afro-Brasil, o Roberto Okinaka, me contou que esses artistas, como o pai dele e a mãe dele, não podiam trabalhar junto, né? 2 ou 3 japoneses juntos, isso foi proibido. Mesmo assim, a arte não foi proibido da mesma forma que a literatura. Impressionante. Eu queria só comentar uma coisa interessante da identidade que o professor mencionou. Acho que no livro do Koyamaro Pro, de 49, ele fala que os japoneses os Issei, né, os que chegavam do Japão já se identificavam mais com os descendentes que nasceram aqui do que jovens que chegavam do Japão, isso no pré-guerra. Acho que falava da Inice, não falava? Não falava Inice. As primeiras aparições, parece que veio com esse prefixo, da Inice. Depois acho que vai tirando e fica Inice. Tem algumas ocorrências assim. Isso logo depois da guerra, mas já bastante distante de 1933. 49 tem 15 anos. Então tá bom. Vamos agradecer então. Muitíssimo interessante a sua palestra. Eu vou ficar aqui para não aparecer na câmera. E também Estou totalmente exposto já. E também pela brilhante interpretação do Hernani, né, Hernani, que pegou de repente. Agradecemos muito a presença de todos. Obrigada.